Se você puder, diminui o barulho ao redor. Não precisa fechar os olhos agora. Só fica aqui por alguns instantes. Talvez você tenha chegado cansado, talvez preocupado, talvez com aquela sensação de que faz muito esforço, mas os resultados ainda não acompanham. E está tudo bem admitir isso diante de Deus, porque prosperidade não começa no dinheiro. Começa na alma em paz. Começa no coração alinhado. Começa quando a gente para de lutar sozinho. Então, onde você estiver agora, eu te convido a orar comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós nos aproximamos agora da Tua presença com respeito, com humildade e com sinceridade. Não viemos impressionar, não viemos repetir palavras bonitas, não viemos fingir força. O Senhor conhece cada pessoa que está ouvindo essa oração. Conhece o cansaço que ela carrega. Conhece as contas que preocupam. Conhece os sonhos que foram adiados. Conhece o medo de não dar certo, de faltar, de não conseguir sustentar aquilo que foi confiado às suas mãos. Pai, antes de qualquer pedido, nós reconhecemos. Tudo vem de Ti, tudo depende de Ti. Nada prospera de verdade longe da Tua presença. Prosperidade sem Deus vira peso. Prosperidade sem propósito vira vazio. Prosperidade sem paz vira ansiedade. Por isso, hoje nós não pedimos apenas recursos. Pedimos direção, pedimos sabedoria, pedimos equilíbrio, pedimos maturidade espiritual para administrar aquilo que o Senhor deseja nos confiar. Deus visita agora o coração dessa pessoa. Se existe ansiedade, traz calma. Se existe medo, traz segurança. Se existe confusão, traz clareza. Se existe cansaço emocional, renova as forças. Pai, nós quebramos agora, em nome de Jesus, toda a mentalidade de escassez que não vem de Ti. Toda a crença de que nunca é suficiente. Todo pensamento de fracasso repetido. Toda comparação que rouba a paz. Toda culpa que impede essa pessoa de avançar. O Senhor não nos chamou para sobreviver. O Senhor nos chamou para viver com dignidade, com equilíbrio e com propósito. Ensina-nos a prosperar sem perder a alma. Ensina-nos a crescer sem perder a fé. Ensina-nos a receber sem esquecer de onde veio. Deus abençoa o trabalho das mãos dessa pessoa. Abençoa as ideias que ainda não saíram do papel. Abençoa os projetos que estão em silêncio. Abençoa aquilo que parece pequeno, mas que carrega potencial. Abre portas que ninguém pode fechar. Fecha caminhos que parecem bons, mas levariam à perda. Livra essa pessoa de decisões precipitadas. Livra de sociedades erradas. Livra de propostas que parecem oportunidade, mas trariam prejuízo emocional e espiritual. Pai, prosperidade também é saber dizer não. É saber esperar. É saber confiar no tempo certo. Se essa pessoa tem esperado há muito tempo, renova essa esperança agora. Se ela já pensou em desistir, fortalece. Se ela se sente invisível, lembra que o Senhor vê tudo. O Senhor viu cada lágrima silenciosa. Viu cada oração feita no quarto. Viu cada noite sem dormir, pensando em como resolver. E nada disso foi em vão. Pai, libera provisão. Provisão justa. Provisão limpa. Provisão que não traga peso, mas alivie. Provisão que organize, que cure, que estabilize. Prospera os caminhos. Prospera as decisões. Prospera a mente. Prospera o coração. Que haja ordem onde havia bagunça. Que haja estratégia onde havia confusão. Que haja constância onde havia desistência. Ensina essa pessoa a caminhar um dia de cada vez, a confiar no pão de hoje, a não viver refém do medo do amanhã. Pai, se existe culpa por erros do passado, nós entregamos agora. Se existe vergonha por falhas financeiras, profissionais ou pessoais, nós colocamos diante do Senhor. O Senhor não trabalha com condenação. O Senhor trabalha com restauração. Restaura a autoestima. Restaura a visão. Restaura a coragem de tentar de novo. Que essa pessoa prospere também por dentro. Que tenha paz ao dormir, que tenha clareza ao acordar, que tenha discernimento ao escolher, que a prosperidade não seja apenas no bolso, mas no caráter. Não apenas no resultado, mas no processo. Não apenas no que se vê, mas no que se constrói em silêncio. Pai, nós confiamos, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver tudo agora, mesmo sem respostas imediatas. Nós escolhemos confiar, porque quando confiamos, o Senhor assume o cuidado. Quando entregamos, o Senhor organiza. Quando descansamos, o Senhor trabalha. Obrigado, Deus, porque o Senhor já está agindo. Mesmo que ainda não seja visível, mesmo que ainda esteja em preparação. Nós recebemos essa prosperidade com gratidão, com responsabilidade, com fé e seguimos em paz. Em nome de Jesus. Amém. Existe um erro silencioso que quase todos nós cometemos em algum momento da vida. Ele não aparece em forma de pecado escancarado, não soa como rebeldia, não grita. Ele sussurra. É a ideia de que prosperar é chegar rápido, de que vencer é acelerar.
de que dar certo é quando tudo acontece no nosso tempo, do nosso jeito, na nossa agenda. A gente cresce ouvindo histórias de sucesso resumidas em frases curtas. Ele venceu cedo. Ela estourou rápido. Fulano ficou rico jovem. Mas quase nunca contam o que foi perdido no caminho. O que foi quebrado por dentro. O que precisou ser reconstruído depois. A pressa vende bem, mas a pressa cobra caro. Quando a vida é observada com mais calma, sem filtros, sem comparações constantes, ela ensina exatamente o oposto do que a ansiedade moderna prega. Nada que cresce saudável nasce na pressa. Nada. Uma árvore não discute com o tempo. Ela se submete a ele. Antes de aparecer para o mundo, ela passa anos invisível. Enquanto ninguém vê, as raízes estão se aprofundando. Enquanto não há frutos, a estrutura é sendo formada. Se alguém pudesse acelerar artificialmente esse processo, talvez até visse uma árvore alta mais cedo. Mas ela não suportaria o primeiro vento forte. O mesmo vale para o ser humano. Um rio não força seu curso. Ele contorna pedras. Ele respeita o relevo. Ele aceita o caminho que se abre diante dele. Por isso ele chega longe. A alma humana também não floresce sob pressão constante. Ela adoece. Quando tudo vira urgência, a gente começa a confundir crescimento com exaustão. Confunde movimento com propósito. Confunde resultado com significado. Talvez o maior conflito interior de quem busca prosperidade não seja a falta de recursos, de oportunidades ou de talento. Talvez seja a ansiedade profunda de querer colher antes de estar pronto para sustentar o que vem. Porque prosperar não é só receber. Prosperar é manter, é administrar, é sustentar sem perder a alma no processo. A filosofia sempre apontou isso, mesmo usando nomes diferentes. Os gregos falavam de virtude antes de poder. Os estoicos falavam de domínio interior antes de domínio externo. Pensadores antigos já entendiam que quando o desejo corre mais rápido que a maturidade, o resultado vira peso. E peso demais, cedo demais, quebra. Quebra relações. Quebra caráter. Quebra a própria pessoa. É por isso que tantas pessoas chegam onde sonhavam e mesmo assim se sentem vazias. Chegaram rápido demais para quem ainda não sabia quem era. É por isso que Deus muitas vezes não entrega tudo de uma vez. Não por falta de amor, não por esquecimento, não por descaso, mas por excesso de cuidado. A gente costuma interpretar o silêncio de Deus como ausência, mas muitas vezes é concentração. Enquanto você acha que nada está acontecendo, algo profundo está sendo ajustado. Na Bíblia, existe uma história que ilustra isso com uma clareza quase desconfortável, justamente porque ela não é romântica. Ela é crua, ela é longa, ela dói. A história de José do Egito. José teve sonhos grandes, sonhos que vinham de Deus, sonhos legítimos. Ele não sonhou por vaidade, não foi ambição vazia, foi revelação. Sonhos de liderança, de autoridade, de prosperidade. Mas Deus mostrou o destino, não o caminho. Entre o sonho e a realização, houve um percurso longo, desconfortável e profundamente incompreendido. José foi traído pelos próprios irmãos, vendido como mercadoria, arrancado de casa ainda jovem. Depois, quando parecia que as coisas iam melhorar, ele foi acusado injustamente, preso sem defesa, esquecido por quem prometeu ajudá-lo. Anos de silêncio, anos de anonimato, anos em que nada fazia sentido. Do ponto de vista humano, aquilo parecia atraso, injustiça, desperdício de potencial. Do ponto de vista de Deus, era preparação. José precisava aprender a administrar antes de governar. Precisava lidar com frustração antes de lidar com poder. Precisava desenvolver caráter antes de receber autoridade. Porque poder sem caráter não constrói, destrói. José precisava ser fiel no anonimato antes de ser exaltado em público. Precisava aprender a obedecer antes de liderar. Precisava entender dor antes de ter influência sobre milhões. E aqui entra a parte filosófica que quase ninguém gosta de ouvir, porque ela confronta nosso ego. O tempo estava trabalhando a favor dele. Cada dia aparentemente perdido estava, na verdade, formando algo que não se aprende em palcos, aplausos ou vitórias rápidas. Prosperidade que vem antes do amadurecimento destrói, mas prosperidade que vem depois da formação sustenta gerações. Prosperidade sem perder sensibilidade. E isso nos leva a uma pergunta desconfortável, mas absolutamente necessária. E se o que você chama de atraso for, na verdade, Deus te livrando de um colapso futuro? E se essa fase silenciosa não for castigo, mas lapidação? E se Deus estiver te protegendo de você mesmo, do seu próprio despreparo emocional, espiritual ou estrutural? A filosofia chama isso de processo. A fé chama isso de cuidado. O mundo chama de perda de tempo. Deus chama de investimento. Prosperidade verdadeira não é apenas ter mais dinheiro, mais reconhecimento ou mais portas abertas. É ter maturidade para não se perder quando tudo isso chegar. É continuar sendo quem você é quando ninguém está olhando. É manter princípios quando o ambiente facilita atalhos. É saber dizer não quando o sim seria mais conveniente. Mas completo exige estrutura. Estrutura exige tempo. Tempo exige paciência.
vence. E paciência exige confiança. Confiar que Deus sabe o que faz, mesmo quando você não entende. Confiar que o silêncio não é abandono. Confiar que o processo tem sentido, mesmo quando dói. Talvez a verdadeira prosperidade comece no dia em que você para de brigar com o tempo e começa a caminhar com Deus dentro dele. Se essa reflexão tocou você em algum nível, não ignore. Mensagens assim não aparecem por acaso. Aqui no Alma e Propósito, a gente caminha nesse ritmo, sem pressa, sem fórmulas mágicas, sem promessas vazias, mas com profundidade, fé e verdade. Se você sente que sua alma precisa de mais clareza, mais direção e mais presença de Deus no dia a dia, fica por aqui. Essas conversas continuam. Compartilha essa reflexão com alguém que está esperando respostas. E se fizer sentido para você, caminha com a gente. Porque prosperidade começa dentro. E quando Deus trabalha por dentro, o que vem por fora surpreende.